após esse momento tão importante de súplica e também de testemunhos compartilhados, nós vamos continuar com o alimento do Senhor, que é a sua palavra, essa palavra que é um pão do céu, né? Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A palavra de Deus é o pão espiritual que nos alimenta para a eternidade. Aleluia por isso. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela confiança dos irmãos, pela firmeza, né? E como a irmã Andréa orou, para que o Senhor fortaleça a igreja, essa é a nossa súplica. Amém. Que a igreja de Deus seja fortalecida. Amém. Ela esteja com firme propósito de confiar e esperar somente em Deus. A continuidade, irmãos, do Sermão da Montanha, nós falamos sobre a questão do investimento, dos recursos no céu, semana passada, e também sobre o jejum. Hoje, nós vamos dar continuidade e concluirmos aqui, com a permissão de Deus, o capítulo 6 de Mateus. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 34. Esse trecho traz 3 assuntos importantes, que é um corpo iluminado, servir somente a Deus, e ele fala aí sobre os 2 senhores, né? E descanso na providência divina. Jesus fala sobre as preocupações, aí do verso 25 até o 34. Então vamos ler todo o texto. Irmãos, nos acompanha aí, Mateus capítulo 6, os versos 22 a 34. Vamos ler. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, vos afirmo, verso 25, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Verso 30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Deus receba a nossa gratidão e aplique ao nosso coração a sua palavra revelada nessa noite. Em nome de Jesus. Então, esse trecho, meus irmãos, começa falando sobre o corpo iluminado, sobre os bons olhos e os maus olhos também. Nossos olhos são as lanternas do nosso corpo. São as lâmpadas, são as candeias, em algumas traduções. Com essas lâmpadas ou com essas lanternas, é com elas que enxergamos a vida. Não apenas o físico, mas também o espiritual. E aí esse texto está mais falando para a visão espiritual. Não é só para a visão física. Porque se fosse as pessoas que são deficientes visuais, como elas ficariam, né? A Bíblia teria alguma parte que não seria, então, indicada para os deficientes visuais. Então, não é isso que o texto está falando. Está falando de olhos espirituais, evidentemente. Quando nossa visão física não é boa, o que a gente faz? Eu estou vendo aí na tela que quase todo mundo, pelo menos que aparece aqui para mim, está usando óculos, né? Irmão Josafá, irmã Léa, Sinésio, eu, a maioria. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a nossa visão, em algum momento, mostrou deficiência. Então, precisamos de auxílio, né, dos nossos óculos para justamente melhorar a nossa visão. Espiritualmente, meus irmãos, é a mesma coisa. Às vezes a nossa visão espiritual não está tão nítida, tão clara, às vezes está meio confusa, né? Meio nublada, e aí a gente pode fazer confusão. Os irmãos devem se lembrar lá em Marcos 8, 24 e 25, que Jesus cura um cego. E aquele texto é bem interessante, porque Jesus cura o cego em 2 etapas. E eu ficava perguntando, meu Deus, por que aconteceu? Jesus não curou de uma vez só o rapaz. Mas eu estava pesquisando, né? A gente pesquisa em algumas bíblias, alguns comentários, por que o homem foi curado em 2 etapas. E é claro que a gente tem uma resposta para isso, meus irmãos. Primeira vez, Jesus põe a mão nos olhos dele e aí pergunta, você está enxergando? Ele disse, eu estou vendo as pessoas como árvores andando. Mas não é isso que a gente tem que ver, né? Pessoas como árvores andando. Jesus então vai e toca novamente e aí pergunta, e agora? Ele diz, não, agora estou vendo perfeitamente. Aleluia! Amados, muitas vezes em nossa vida a obra é paulatina. Isso a gente tem percebido, tem testemunhado, né? Ao longo das nossas experiências. Tem aquela pessoa que recebe o toque do Espírito Santo e imediatamente ela já é curada, já é sarada e tudo já está resolvido e a pessoa sai, não é? Desbravando, com a vida espiritual resolvida. Existem outras situações em que isso não acontece de primeira, né? E às vezes acontece esse processo e que vai, ao longo do tempo, as coisas se arrumando até que a pessoa trilhe o caminho de forma correta. Eu me lembro da experiência de um cunhado meu, que quanta dificuldade nós tivemos com aquele rapaz, um problema de álcool, então estava firme na igreja, tal, de repente caía, e aquela luta
o casamento já quase que destruído, mas glória a Deus que Jesus foi lá e tocou de novo naquele olho. E aquele rapaz, meus irmãos, foi restaurado completamente, fez o curso de teologia, hoje é pastor, resolvido, a família abençoada, os filhos, a esposa, uma bênção. Glória a Deus por isso. Então, às vezes acontece esse processo. Por isso que a gente vê aí esse cego sendo curado em 2 momentos, né? Deus tem a sua forma de agir. Há uma outra situação, falando dessa questão da visão espiritual, que são os crentes laodiceenses, os crentes lá da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 18, parte B, Jesus diz assim: aconselho-te que de mim obtenhas colírio para que veja. Quantas pessoas usam colírio, né, para lubrificar os olhos, para melhorar a visão, para não agravar as questões aí da córnea, não é? Então, meus irmãos, às vezes nós precisamos buscar de Deus o colírio. Não está vendo a coisa de forma nítida, tem alguma coisa aí que não está muito bem definida na nossa visão espiritual. Nós precisamos orar, buscar Deus, Senhor, o que está acontecendo? E aí o Senhor vem com o colírio dele e clareia a situação. Olhos bons veem o propósito de Deus. Grave isso. Os olhos bons veem o propósito de Deus. Observe que o texto diz aqui exatamente isso. Versículo 22, ele diz: os olhos são lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será de plena luz, será iluminado. Você pode ver com os seus olhos bons a graça de Deus, o propósito de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Há um texto lá da carta de Paulo, que ele diz que tudo é puro para os puros, mas tudo é imundo para os impuros. Então tem gente que só vê coisa impura, só vê coisa ruim, só vê coisa negativa, só vê iniquidade na frente, tudo é ruim. Então essa visão está precisando melhorar, porque existem as coisas boas. Nós não somos algumas mídias e só vê a coisa ruim, só vê o terrorismo, só vê a miséria, o miserê do mundo, mas tem as coisas positivas que Deus faz, e por elas nós temos também que agradecer, porque isso é uma forma de gratidão a Deus. Os olhos bons, então, veem as coisas boas, e os olhos maus, evidentemente, que vê outras coisas, inclusive os nossos próprios propósitos. Às vezes, nesse olhar, está para dentro de nós não temos a centralidade de Cristo, a centralidade do Evangelho. Então, precisamos corrigir essa visão e ver a centralidade de Cristo. Não o homem, mas Cristo. Esse é o propósito de olhos bons. E em seguida, Jesus fala aí sobre o maior ídolo pagão de todos os tempos. Meus irmãos, o maior ídolo pagão de toda a história da humanidade chama-se Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma palavra que vem do aramaico, que é Amã. Amã, ou seja, amor às riquezas. O que seria amor às riquezas, apego às riquezas? É a dedicação avarenta aos interesses mundanos. O apego avarento aos interesses humanos. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, esse texto é bem conhecido dos irmãos, Paulo diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz, é a causa de todos os males. E você não precisa buscar tanto, pesquisar tanto, para saber que isso é uma realidade, meu irmão, porque toda a tragédia que você vê nesse mundo, inclusive aí para quem defende a questão, não é, da conspiração, até essa pandemia lá no fundo
existe algum interesse econômico no mundo, né? Então, nós não vamos entrar nesse mérito, mas tudo de ruim que você conhece hoje, meu irmão, minha irmã, toda sorte de violência, de corrupção, de crime, de assassinato, tudo o dinheiro está por trás. Não é? Esse apego avarento ao dinheiro, como se o dinheiro fosse um fim, e na verdade o dinheiro não é um fim, o dinheiro é um meio. Você pode estar com a mala cheia de milhões de dólares, de euros na sua casa, apodrecer lá, porque ele não vai trazer nenhuma felicidade para você, porque ele é um meio, você pode utilizar para o bem ou para o mal. Quando o homem usa o dinheiro, é bênção, até para financiar o evangelismo. Nós falamos sobre os investimentos aqui no reino, mas quando o homem é usado pelo dinheiro, aí a tragédia, né? Então é esse apego, é esse ídolo que está presente em tantas áreas da vida do ser humano hoje, tomando lugar de Deus. Você vai ver aí no final desse capítulo que a palavra de Deus diz que nós devemos buscar Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, mas muita gente está botando em primeiro lugar, é mamon mesmo, é o interesse, é o homem, é as coisas desse mundo. Então Jesus está dizendo, meus irmãos, que não tem como agradarmos a esses dois senhores. Ou você agrada a Deus ou você agrada a Mamon. Não pode acender uma vela para cada, como dizem aí. Você tem que ter essa definição na sua vida. Deus é o seu Senhor. Aleluia. E aí, meus irmãos, ele vai falar em seguida justamente sobre as preocupações que nutrimos nessa vida. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, mas independente disso, o homem é um ser que vive muito insatisfeito, né? Dificilmente alguma coisa satisfaz o ser humano se ele não tem Deus, se as garantias dele é aqui nesse mundo, como nós vimos a semana passada. As garantias nossas têm que estar no céu, nosso investimento é lá, nas coisas têm valor terreno, mas quando o homem tem a segurança dele aqui, então ele vai estar sempre preocupado. E Jesus quer nos poupar dessa preocupação, né? Jesus ensina sobre isso aqui. Então, a partir do versículo 25, aí até o 34, fala justamente sobre essa preocupação. A Bíblia cronológica, aplicação pessoal, ela traz 7 razões para não se preocupar. 7 razões baseadas justamente nesse texto. E nós vamos citar aqui para os irmãos. Preste atenção como é interessante isso aqui. 7 razões para não se preocupar. Primeira razão: o mesmo Deus que lhe trouxe à vida merece que você lhe confie os detalhes dela. Então, Deus que trouxe você, que me trouxe ao mundo, que nos deu a vida, ele merece que nós, evidentemente, confie a ele os detalhes da nossa vida. Mesma coisa de alguém que constrói, por exemplo, uma máquina. Normalmente, o que é que essa pessoa faz quando ele constrói? Ele dá um manual para orientar a pessoa, o consumidor final desse aparelho, dessa máquina, aquele manual de instruções. E lá tem uma recomendação, que se deva buscar equipamentos, mão de obra originais. Ou seja, o que é isso? É buscar a informação correta da origem, da fonte que foi construída aquele aparelho, porque tem certamente conhecimento daquilo que construiu. É uma comparação meio esdrúxula, mas usando espiritualmente falando, Deus nos conhece muito mais do que qualquer coisa. É Ele que nos conhece, Ele que sabe o que se passa. A Bíblia diz que Ele sabe daquilo que nós precisamos antes que a nossa boca pronuncie alguma coisa. Tá certo?
então ele merece que confiemos a ele os detalhes da nossa vida. Em segundo lugar, preocupar-se com os detalhes do futuro atrapalha seus esforços do presente. Às vezes a gente está lá preocupado com aquilo que lá na frente, às vezes nem vai acontecer. Você já está ansioso, ansiosa por uma coisa que está lá na frente ainda. E isso pode comprometer a sua atuação presente, tirar a sua tranquilidade, sua concentração. Então, aplique-se ao presente, deixe o futuro que você não conhece para quando ele acontecer e confie principalmente a Deus que conhece o futuro, certo? Terceiro, preocupar-se é mais prejudicial do que útil. Porque a preocupação já está dizendo, né? É uma ocupação antecipada. E aí você está se preocupando tanto, antecipando essas coisas, que acaba sendo muito mais prejudicial do que útil para nós. Né? Porque vai provocar normalmente ansiedade, e a ansiedade não é bem-vinda, a ansiedade baixa a nossa imunidade, traz uma série de situações, tanto que Jesus diz assim, aliás, Pedro, né, falando, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Amém. Então, a ansiedade, meus irmãos, é justamente essa preocupação com o futuro. Deixa o futuro na hora que vai acontecer, que deve acontecer. Quarto lugar, Deus não ignora aqueles que dependem dele. Deus não ignora aqueles que dependem dele. Louvado seja Deus por isso. Quinto, preocupar-se demasiadamente demonstra falta de fé em Deus e de entendimento a respeito dele. Isso é claro. Esse texto aqui vai falar exatamente sobre isso. Na medida em que eu me preocupo demais, eu estou duvidando do que Deus é capaz de fazer. Então eu tenho que confiar que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu peço. A Bíblia diz isso, conforme o seu poder que em nós opera. Então, você preocupar-se demasiadamente é demonstrar essa falta de fé e de entendimento em quem de fato é Deus. Sexto e penúltimo, a preocupação nos afasta dos verdadeiros desafios que Deus quer que enfrentemos. Meus irmãos, existem desafios que Deus quer que a gente enfrente. Para ganhar um pouco de cancha espiritualmente, não é? É experiência. Nós não podemos... Há uma coisa que Paulo fala que eu acho muito interessante lá em 1 Coríntios capítulo 13. Aquele texto lá que fala sobre o amor. No finalzinho daquele texto, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, me comportava como menino. Mas agora que já sou velho, deixei as coisas de menino. Antes eu via como um enigma no espelho, mas então veremos como ele verdadeiramente é. E aí ele diz, né? Há três coisas importantes: a fé, a esperança e o amor, mas dessas três, a mais importante é o amor. Então, Paulo está dizendo ali o quê, irmãos? Que a vida ela tem fases. Né? Tem a fase do leite, tem a fase do alimento pastoso e tem a fase do alimento sólido. Então, não vamos querer ficar somente no leite ou no pastoso, temos que avançar. E, para isso, você vai passar por alguns desafios, evidentemente. Porque se a gente não passa por algum desafio, a gente não vai amadurecer. Então, seria ingenuidade a gente achar que a vida é só aquele ambiente ali de águas tranquilas, aquela zona de conforto, aquele caminho de menor esforço o tempo todo. Não é, irmãos. Então, precisamos passar por algumas provas, algumas tribulações, e Deus sabe disso, para que lá na frente a gente possa estar mais maduro, mais fortalecido, mais fortalecida. Então, a preocupação nos afasta dos verdadeiros desafios que Deus quer que enfrentemos. Existem desafios que Deus quer que você enfrente, que eu preciso enfrentar. Não são agradáveis, não são bons. No primeiro momento há uma rejeição,
mas você vai ver lá na frente que eles são extremamente úteis. E, por fim, viver um dia por vez impede que sejamos consumidos pelas preocupações. Versículo 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, viver um dia por vez impede que sejamos consumidos pelas preocupações. Isso é muito importante. Viva um dia por vez. Não queira viver tudo de uma vez só. Não queira resolver tudo hoje. Você pode resolver amanhã. Agora, não deixe para amanhã, evidentemente, que você pode resolver hoje. Mas não traga para hoje o que é para amanhã. Porque vai embolar o meio de campo. Tá certo? E eu quero fechar, meus irmãos, falando sobre essa questão da preocupação, com o Salmo 37, versículo 5. O que diz o Salmo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Aleluia! Irmãos, olha que coisa profunda. Entrega, confia, e aquilo que você não pode fazer, as demandas que não estão ao seu alcance, principalmente demandas espirituais, ele fará. Essa é a nossa postura, essa tem que ser a nossa posição, como filhos, como servos dependentes do grande Senhor. Que ele, pois, nos abençoe. Feche os teus olhos um instante. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, quantas preocupações e tem consumido, tem tirado o sono, tem trazido problemas até emocionais, problemas gástricos, Senhor, principalmente nesse tempo. Mas, ó Pai, a tua palavra é clara quando ela diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. A nossa esperança está em Ti. A nossa confiança está no Deus que nos fez, que conhece a nossa vida mais do que nós mesmos. Nós não conhecemos muita coisa, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é onisciente. Ó Pai, então eu te peço nessa hora, Senhor, que nos ajude, como já a tua serva orou, a acalmar o nosso coração, acalmar nossa alma e confiar que Deus não perdeu o controle da situação. O Senhor está sentado no alto e sublime trono, no lugar de governo, de domínio, de autoridade. Aí está o Senhor. E nós confiamos nisso, Pai. E entregamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades, inquietações, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ser com a Tua igreja aqui reunida, aqueles irmãos que não puderam estar aí, te peço para o teu servo Domingos, que deve estar saindo para trabalhar, guarda o teu filho. Amém. Senhor, guarda teu servo Jairo também, todos aqueles que estão nas suas atividades laborativas, aqueles que estão nos serviços essenciais, como é o caso desses irmãos que nós estamos, muitos na área de saúde. Ó Deus, que o Senhor visite, guarde, dê graça, abençoe, Senhor, para a glória do teu nome, a família, teu servo Carlito, que está em Ti nessa hora, fortalece seus familiares, seja com a irmã Simone, com, ó Deus, Henrique, a família do teu servo Amâncio também. Te peço por minha irmã, por Carmen, por sua família, ó Deus, administrando esse momento também aí com a enfermidade, mas graças a Ti, porque a parte mais difícil já passou, glórias ao Teu nome por isso. Senhor, aceita a nossa gratidão, obrigado pela vitória também da Tua serva Andréa, por toda a Tua igreja. Te apresentamos cada membro, cada um irmão que possa eventualmente estar com alguma situação de saúde, ó Deus, comprometida, que o Senhor abençoe, estenda a Tua mão e o Teu nome seja glorificado. Nós oramos agradecidos
em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.